Olá, eu sou Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E o vídeo de hoje vai ser como escolher uma revista científica. A gente publicou há algum tempo atrás falando um pouquinho sobre fator de impacto e a gente vai um pouquinho além nesse vídeo. Então, qual seria o primeiro passo para você escolher uma revista para o seu artigo científico? É você, de fato, analisar o seu artigo, identificar quais são as áreas que o meu artigo está abordando, ou as possíveis áreas diferentes que ele pode estar abordando, ou ele se encaixa. E qual a potencial força do meu artigo? Então, o meu artigo, ele é um artigo original, que ele tem rigor metodológico adequado, ele traz um caráter de novidade, ele traz um caráter de externabilidade, então ele pode ser aplicado em outras situações. E qual isso aqui também é muito importante, o buzz, como é que está em relação ao status quo de pesquisa, a perspectiva dele. Então, existem assuntos que estão mais em alta, existem assuntos que as revistas estão procurando mais. Então, se ele está enquadrado num assunto que está em alta ou é um assunto que está em baixa. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de identificar as forças e os defeitos do seu artigo para você conseguir escolher uma revista adequada. Porque se seu artigo for um artigo mais humilde, mais simples, não adianta você querer enviar para a revista mais famosa da sua área, porque você só vai gastar o tempo da submissão. Então, você galgar aí qual seria a faixa, né, mais adequada para enviar o seu artigo com base na força do seu artigo próprio é fundamental. Não quer dizer que você vai enviar sempre porque eu acho que você tem a maior chance. Às vezes compensa, dependendo da estratégia e o tempo da sua equipe, enviar para uma revista que tenha uma menor chance de ser aceito, mas que você ainda está ali na possibilidade de ser aceito. Então você consegue, talvez, numa tentativa, publicar numa revista melhor. Então, o segundo passo seria definir se seu artigo vai ser Open Access ou Subscription. Em outras palavras, você vai pagar para publicar ou você vai mandar para uma revista que a publicação é gratuita. Então, Subscription gratuito, Open Access pago. Então, isso vai depender do seu artigo em si, dependendo da força dele, dependendo do contexto. Então, foi um artigo patrocinado pela alguma indústria, geralmente existem fundos para você tornar ele Open Access, ou alguns órgãos governamentais eles exigem que você publique como Open Access também. Então, fazer essa decisão é importante porque geralmente você tem revistas que são só Open Access e tem revistas que só são por Subscription, e em muitos cenários também existem as hybrids. Então, você vai ter uma revista que tem tanto por Subscription quanto Open Access. Mas, de modo geral, é importante você já definir desde o início qual é seu budget, seu orçamento e se vai ser pago ou não. O terceiro passo seria, agora em si, identificar as possíveis revistas que você vai enviar. E esse passo você pode desempenhar de várias maneiras diferentes e tendem a ser complementares. Então, se você tem outros atores, coautores, você pode perguntar para eles, com base no que a gente trabalhou, qual seria a revista que você acha que podemos enviar. Muitas vezes, se você está trabalhando com um autor mais sênior, ele já submeteu para várias revistas, sabe mais ou menos o perfil que elas aceitam, e com base naquele trabalho específico, ele acha que aquilo é um bom match para a revista tal. Então, conversar com seus coautores pode ser uma forma para você identificar as possíveis revistas e qual vai ser a meta de vocês. Uma outra ferramenta, se sou novo, não tenho a menor ideia de qual revista se encaixa, então você pode usar ferramentas feitas a Gen Biosemantics, que eu vou colocar o link aqui na descrição do YouTube, em que você pode colocar, por exemplo, o seu resumo do artigo, o seu abstract, e ele vai identificar possíveis revistas para você mandar, coisas que meio que se remetem ao tópico do seu trabalho. Então, se você está completamente perdido, não sabe, então Gen Biosemantics pode ser uma boa oportunidade. Mas, de modo geral, quando você está trabalhando em uma determinada área, você vai acabar conhecendo mais ou menos as revistas que publicam a sua área e você vai, invariavelmente, utilizando de várias coisas diferentes para tentar identificar qual seria a força do seu artigo comparada à força daquela revista. Falando em força da revista, a gente comentou sobre o fator de impacto. Se você não assistiu, assista aquele vídeo, tá bem interessante também. E que é uma das medidas que você pode tentar usar para comparar o prestígio da revista, mas é uma medida falha, como a gente comenta naquele vídeo. Mas fica aí, então, a sugestão. Um outro ponto importante nesse passo, que aí você pode, às vezes, pegar uma brecha de sorte, é ficar sempre de olho para o que as revistas chamam de call for papers. Então, a chamada por artigos.
determinadas revistas, em determinados momentos, elas vão favorecer a publicação de algum grupo de artigos. Então, pode ser um tema especial, uma área específica, um tipo de pesquisa específico, que elas estão mais interessadas naquele momento e querem fazer uma edição especial para ser publicado naquela revista. Então, se seu artigo ele pode ser formatado ou se ele já se enquadra naquele Call for Papers, a sua chance ela tende a aumentar, porque aquela revista já está interessada no seu tópico. Cabe apenas ver se ela vai estar interessada no seu estudo da forma que ele foi realizado. Então, já é uma mão na roda. É muito importante, às vezes, em revistas maiores, você tentar mandar para um Call for Papers, que em um outro cenário você não seria considerado, mas naquele cenário específico, com um Call for Papers vigente, sua chance aumenta. Então, o quarto passo aqui você já submeteu, você já escolheu a revista, submeteu e fala muito mais sobre o processo, que é entender que a rejeição faz parte do processo. Isso se remete muito ao que eu falei inicialmente, que você vai identificar uma revista inicial e você pode tentar chutar para cima. Então, se a revista, vamos dizer, tem uma nota 8 e você classificou a força do seu artigo como um 7, são números só de exemplos. Você pode tentar ir na 8, sabendo que existe uma grande chance de seu artigo ser rejeitado. Mas caso ele seja aceito, excelente. Então, você mandou para uma 7 depois, foi rejeitado na 8, mandou para uma que seria mais ou menos equivalente à força do seu artigo. Provavelmente existe uma grande chance ainda dele ser rejeitado. Então você não pode desistir. Entender que a rejeição faz parte do processo é fundamental. Se você fosse desistir a cada rejeição, esse artigo foi rejeitado, ele não presta mais, não vou submeter ele para nada. Você nunca iria publicar, porque a maioria dos artigos eles são rejeitados em 1, 2 ou até 3 revistas antes de serem aceitos. Isso faz parte, porque toda vez que ele é rejeitado, se ele for para peer review, vão vir sugestões de como melhorar. E às vezes vem a justificativa de por que não foi para revisão, porque ele foi rejeitado de cara. Então você identificar essas fraquezas e corrigi-las antes da próxima submissão pode ser um ponto positivo. Segundo, é interessante você entender que pedidos de revisões, elas são como se fosse uma mão na roda, um bom sinal. Geralmente, quando uma revista ela pede revisions, seja ela minor ou até major revisions, quer dizer que existe um interesse naquele trabalho. E que se você realizar aquelas revisões de maneira adequada, existe uma grande probabilidade do seu artigo ser aceito, muito maior do que quando ele é submetido em uma revista e não existe nenhuma resposta ainda. Então, períodos de revision são fundamentais e excelentes notícias. Então, comemore e não deixe de fazer as revisões. Se você vê, não vou fazer a revisão porque ele pedindo muita coisa, se é factível, faça a revisão. O que não pode ser feito, você justifica com argumentos concretos e você monta uma boa carta de response to reviewers. E, por último, é importante saber que às vezes você precisa mudar de estratégia. Talvez mudar a escrita do seu artigo, melhorar o inglês se seu inglês não está adequado. Talvez olhar formatos diferentes do artigo. Então, não existe apenas o Original Oracle com aquele formato lá de 3, 4 mil palavras, o artigo completo. Existem formatos diferentes. Você pode formatar como uma Research Letter, Brief Communication. Então, cada revista ela vai ter mais ou menos um formato diferente, que é um formato mais enxuto do que um artigo original. Então, se seu artigo não está tão forte ou você quer mandar para uma revista melhor, às vezes compensa você enxugar ele, mandar num formato menor e talvez ser aceito naquele formato, enquanto que ele não seria aceito como um artigo completo. Então são todas essas estratégias que você pode utilizar para escolher sua revista. Então, como grande resumo, saiba identificar o seu artigo, as qualidades e as fraquezas dele, para você conseguir medir a sua potencial chance em revistas diferentes. Identifique as revistas através de conversas com seus coautores, utilizando softwares como o Jane Biosemantics para você ter uma noção geral. Tente sempre um passo acima, um andar acima de qualidade, e aí depois você vai descendo paulatinamente na medida que as restrições estão vindo. Não desista, saiba que revisões são notícias boas e vá sempre em frente que vai dar certo. Grande abraço, se você gostou, se inscreva no nosso canal e curta os nossos vídeos. Tchau, tchau!